Olá, sejam muito bem-vindos ao webinar do Viva Mundo. Meu nome é Fernanda e eu estarei acompanhando vocês no webinar de hoje. Este webinar está sendo realizado pelo projeto Universities Portugal, consórcio que reúne as universidades públicas portuguesas, apoiado pelo Compete 2020, Estado Português e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional da União Europeia. Hoje teremos conosco a Rita Oliveira e o Pascoal Carvalho, que fazem parte da equipe de internacionalização da Universities Portugal, e o Marcelo e a Laís, que darão seus depoimentos como é estudar e viver em Portugal. O tema deste webinar será Por que escolher as universidades portuguesas e a experiência de estudar e viver em Portugal, e abordará os principais aspectos sobre estudar em Portugal, principalmente nas universidades públicas portuguesas. Se vocês tiverem alguma dúvida durante a apresentação, por favor, escrevam as perguntas no Q&A, que é a caixa de perguntas e respostas que fica no menu abaixo da tela, e eles responderão algumas perguntas no final da apresentação. Podem começar agora. Então, olá, boa tarde a quem está no Brasil e boa noite a quem possa estar já em Portugal ou noutros sítios do mundo. Eu sou a Rita. Sou da Universidade de Aveiro, mas hoje estou aqui com o projeto Universities Portugal, de que a Fernanda falou. Vou, juntamente com o Pascoal, o Marcelo e a Laís, fazer esta apresentação sobre o projeto e sobre o nosso país, e passava ao Pascoal para ele se apresentar. Olá, boa tarde. Como a Rita disse, nós estamos aqui a apresentar então as universidades portuguesas. No meu caso, trabalho na Universidade do Porto, mais precisamente no Gabinete de Acesso. Qualquer questão relacionada com candidaturas passa por esse gabinete. E efetivamente estamos aqui para esclarecer qualquer dúvida, quer em termos de candidatura, dar-vos a conhecer as universidades portuguesas, e teremos o Marcelo e a Laís, que terão testemunhos muito importantes em relação à sua experiência em Portugal e estudar nas universidades portuguesas. Por isso acho que podemos, julgo que a Laís e o Marcelo também se podem apresentar. Laís, força. Olá, então, boa tarde aí no Brasil, boa noite em Portugal. Eu sou a Laís, sou estudante da Universidade do Porto. Hoje eu faço gestão na FEP. No Brasil a gente conhece esse curso como administração, e já estou aqui em Portugal há 2 anos, sou original de São Paulo, no Brasil. Olá a todos, boa tarde, boa noite, eu sou o Marcelo, eu sou paranaense, eu estou aqui em Portugal, é o 3º ano que eu estou aqui. Eu vim inicialmente para fazer um mestrado em Direitos Humanos na Universidade do Minho, em Braga. Concluí o mestrado e me candidatei a um doutoramento em Ciências da Educação na UTAD, que é a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, no norte de Portugal. Então, atualmente, eu sou doutorando, faço doutoramento nessa área, em Ciências da Educação. Bem-vindo a todos. Obrigada aos 3. Eu passava desde já então a partilhar o meu ecrã. Estou a ver aqui o Marcelo no cantinho. Marcelo, está-se a ver o meu ecrã? Ok. Está tudo bem? Então, Universities Portugal e porquê escolher as universidades portuguesas? É aquilo que vos vamos contar hoje. Mas antes de passarmos para 10 razões porque achamos que podem e devem vir estudar para Portugal, queremos dizer-vos quem são então as universidades que fazem parte deste consórcio que é o Universities Portugal. Somos 16 universidades públicas portuguesas de Portugal continental e ilhas. A Universidade de Coimbra, que muitos de vocês possivelmente já conhecem, a Universidade de Lisboa e do Porto, as 2 maiores cidades em Portugal, a Universidade Nova de Lisboa, a Universidade de Aveiro e a Universidade do Minho, também ótimas instituições, a Universidade de Évora, no Alentejo, Açores, um dos arquipélagos, e a Universidade do Algarve, bem no sul do país, a UTAD, onde estuda o Marcelo, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a Universidade da Beira Interior, no único sítio, ou num dos únicos sítios em Portugal onde neva, bem perto da Serra da Estrela, a Universidade da Madeira, o outro arquipélago. E ainda a Universidade Aberta, a Universidade Católica Portuguesa e o Instituto Universitário de Lisboa, todas em Lisboa, sendo que a Universidade Católica tem também polos no Porto, em Braga e em Viseu.
e passando para aquilo que vocês querem ouvir, que são as razões por que devem vir estudar para Portugal, eu passava desde já a palavra ao Marcelo. Muito bem. Essa questão, para nós, brasileiros, eu sei que nos toca profundamente, né? Que é a questão da segurança. Infelizmente, no Brasil, nós temos uma segurança com, né, vários problemas, e quando nós aportamos aqui em Portugal, realmente, até nós nos darmos conta que aqui é tão mais seguro, vai um tempo ainda, né? Nós trazemos algumas práticas do Brasil para cá, e depois nós vemos que não precisa, né? Não precisamos nos cuidar muito, vamos dizer assim, né? Um pouquinho sempre é bom, claro, né? Atualmente, Portugal é o terceiro país mais seguro, né, que nós temos notícia, e essa segurança com certeza passa muito também pela questão assim da cultura do próprio povo, né? O povo é um povo pacífico, é um povo acolhedor, é um povo assim que evita conflitos. E aqui ao norte as pessoas falam muito alto, assim, mas realmente é só naquele momento e pronto. Então nós realmente temos assim o privilégio de estar num país com um nível de segurança assim exemplar. E realmente esse sentimento nós começamos a desenvolver aqui depois de algum tempo. No primeiro momento a gente nem acredita que estamos realmente seguros, mas estamos, né? A tranquilidade de poder sair à noite em alguns lugares que, infelizmente, no Brasil é impossível, aqui é possível, né? Voltar de uma festa, de um bar, um pouco mais tarde, e não ter aquela insegurança que realmente nós temos por aí. Então, uma das razões é realmente essa questão da segurança, que está muito presente por aqui. Então, outro quesito que Portugal é muito atrativo é o custo de vida, porque às vezes quando nós pensamos em fazer uma faculdade ou um mestrado fora, tem alguns países específicos que nós pensamos, principalmente na Europa e na América do Norte, e aqui, como podem ver, Portugal é um dos países com menor custo de vida. Então, tanto as faculdades públicas, diferente do Brasil, não é sinônimo de gratuita, então são pagas, mas mesmo assim a qualidade de ensino é muito adequada, muito superior ao que a gente estaria acostumado, e o custo de vida com certeza também cabe dentro do nosso bolso, digamos assim, comparado aos outros países da Europa, que com certeza seria muito mais desafiador nós convertermos o real para o euro, não é? Então, Portugal com certeza tem essa proximidade assim do Brasil em relação ao custo de vida. Olha, as questões de ensino e investigação eu posso falar assim um pouquinho mais de duas universidades. A universidade que eu estou nesse momento, que é a UTAD, onde eu faço doutoramento, e a Universidade do Minho. Mas eu sei que é uma das preocupações de todas essas universidades que fazem parte do consórcio University Portugal, com realmente o ensino e investigação. A investigação realmente é levada bastante a sério nas universidades portuguesas, e nós temos, assim, em várias universidades, pesquisadores e investigadores de excelência, que estão entre os melhores do mundo, os mais citados do mundo. Quer dizer, isso é um reconhecimento, né, ao nível de qualidade da investigação que existe em Portugal nas universidades. Claro que algumas universidades se destacam mais em algumas áreas e outras universidades se destacam mais em outras, né? Mas em várias áreas nós temos assim realmente essa qualidade. Existem programas também que oportunizam aos alunos, aos estudantes, fazerem parte de projetos de investigação, assim, muito sérios, né? Muito sérios e com resultados muito interessantes, né? E são resultados que são aplicáveis, não apenas uma realidade adstrita à universidade, mas a realidades muito mais amplas, né? Isso nos enche de orgulho, né? Nós temos, por exemplo, na UTAD, áreas de investigação na medicina veterinária, no desporto, na enfermagem, que tem realmente pesquisadores, assim, renomados. Estão dentre os mais citados do mundo, então isso é, com certeza, um comprovativo, né? Muito eficiente, muito eficaz de que a investigação realmente é levada a sério. O ensino também é um ensino... Eu vou falar aqui do ensino presencial, mas existem outras modalidades de ensino que algumas universidades têm, mas o ensino presencial é bastante dinâmico, tem vários cursos com componentes curriculares práticos muito interessantes, muito bem desenvolvidos. Então, ao entrar
para pesquisar cada universidade, eu tenho certeza que, ao encontrar ensino e investigação, vai ter várias possibilidades e vários projetos muito interessantes que vocês podem realmente olhar e pesquisar com o tempo, porque vale a pena sentir essa diversidade em todas as universidades aqui. Então, outro ponto que nós temos é a língua portuguesa, que com certeza é um atrativo para vir para Portugal, para os outros países falantes da língua portuguesa. Nós sabemos que a língua é muito diversificada em todos os países, claro que vai ter algumas palavras diferentes, algumas expressões diferentes, mas isso faz parte da cultura de cada país e é muito interessante ver essas diferenças. E Portugal acaba sendo um ponto de encontro desses países pelo renome das faculdades, pela qualidade do ensino e qualidade de vida. Então, é muito atrativo para todos esses países que podem ver aí no mapa, que são os falantes de língua portuguesa. E você pode ter toda a experiência de morar fora, de ter esse intercâmbio de culturas, de nacionalidades, e sem essa barreira da língua. Então, com certeza, é uma facilidade de estudar fora, principalmente aqui em Portugal. Essa questão da multiculturalidade é interessantíssima. Assim. Eu tenho também a oportunidade de viver isso no meu trabalho, né? Então, além de estudar um doutoramento na UTAD, eu trabalho também no Gabinete de Relações Internacionais, e todo dia nós contactamos estudantes do mundo todo. E isso é interessantíssimo, ver a interação que existe entre eles no campus. O campus da UTAD é um campus, é um ecocampus, né? Na verdade, a UTAD está num grande jardim botânico, um dos maiores jardins botânicos que nós temos aqui na União Europeia, e a UTAD fica dentro desse jardim botânico. E ali existem muitos espaços de convivência, e onde nós podemos ver assim algumas tribos que se reúnem, vamos dizer assim, né? Algumas tribos, e essa interação acontece. Nós temos a Associação de Estudantes, que faz uma integração muito, muito, muito produtiva também, com alguns eventos de chegada, de início do ano letivo. Nós temos cursos de português para aqueles que vêm passar um tempo conosco, que precisam aprender, né, pelo menos um A2, um B1 de português, para poder entender esse melhor em termos das aulas, né? E aí, nesses cursos também é uma integração fantástica, assim, sabe? É muito interessante. Sem contar nos estudantes que procuram as universidades portuguesas para as mobilidades entre universidades. Então, as universidades portuguesas são realmente muitíssimo procuradas, né? Por estudantes, assim, sabe, do mundo todo, ou com quem as universidades têm os seus devidos protocolos, né? Isso é necessário ter. É uma questão mais burocrática que eu não vou tocar. Mas quem vem para cá, tenha a certeza de que não vai encontrar só portugueses e brasileiros, vai encontrar gente do mundo todo. E esse é o verdadeiro espírito da universidade, né? Tornar o conhecimento algo universal e partilhar isso com muita gente é o ideal. Gente do mundo todo, de todo lado, é maravilhosa a experiência, maravilhosa. Então, nós também temos a questão da facilidade de ingresso, que a maioria, ou quase todas as universidades que nós falamos aqui em Portugal, aceitam o resultado do Enem. Isso significa não ter que fazer outra prova, significa que com o exame que nós já fazemos, já estamos acostumados a fazer no Brasil, você pode usar essa nota para entrar aqui em Portugal, e facilita muito todo o processo. Então, alguns documentos que você precisaria seria identificação pessoal, principalmente o passaporte, que tenha uma validade de pelo menos 6 meses, para você conseguir fazer o processo todo aqui. Um comprovativo de conclusão do ensino médio, e esses documentos, sempre que é diploma, certificado, precisam estar apostilados. Apostila de AIA significa reconhecimento internacional dos documentos. Você vai num cartório e autentica esses documentos e submete para efeito de candidatura. A anuidade das faculdades varia entre 3.000 e 7.000 euros anuais, tá? A gente fala aqui de propina, com certeza não é o mesmo significado que e sempre que a gente fala propina, a gente não está falando mensal, a gente fala anual, tá? Então, sempre que forem pesquisar sobre isso, tenham isso em mente. E algumas universidades têm bolsa de incentivo. Eu, quando entrei na Universidade do Porto, tive incentivo pela minha nota do Enem, porque eu fui uma
a melhor colocada entre os alunos internacionais do meu curso, então eu estava concorrendo apenas com os internacionais, ou também isentam o pagamento da anuidade. Isso depende muito da sua faculdade, da sua universidade, do seu curso. Uma dica para o pessoal que prepara os documentos é que o apostilamento realmente é bastante importante, mas assim, façam uma pesquisa sobre aquilo que realmente vão necessitar por aqui, para trazerem realmente apostilado e depois não precisarem estar pedindo para o Brasil, manda de lá, e aí, além da demora, né, ainda há um custo. Então, pesquisem bem que documentos vão necessitar e tragam o que for necessário. Bom, patrimônio histórico e cultural realmente não falta, né? Então, Portugal realmente é a entrada preferida de nós brasileiros, de muitos latinos também. Quando nós chegamos aqui, nos deparamos, por exemplo, com Lisboa e com Porto, e nos deparamos com parte da nossa própria história, né? Nós fomos colonizados pelos portugueses, então muito da nossa história é uma história comum. E aquilo que nós víamos muito nos livros, né? na escola, no ensino secundário, nós podemos contemplar no dia a dia. Então, realmente, estar em Portugal é estar inserido num contexto histórico muito amplo. Quando os meus amigos me perguntavam que cidades eu gostava mais, o que me atraía, né, nesse patrimônio histórico tão diverso que tem aqui, eu dizia assim, olha, eu conheço cidades bonitas em Portugal, mas eu também conheço cidades muito bonitas. Então, ou bonitas ou muito bonitas. Eu não fui a um sítio ainda, a um lugar ainda, em que as coisas fossem mal cuidadas ou não tivesse realmente um capricho muito grande naquilo que é ofertado, vamos dizer, ao turista, para o turista ver. Então, tudo bastante cuidado. Se você vai a Lisboa, por exemplo, você vê uma parte arquitetônica realmente um pouco mais antiga, muito bem preservada, mas também uma parte da arquitetura muito nova, e que é, assim, realmente muito, muito sedutor, assim, sabe? Então, une-se o aspecto tradicional e o aspecto moderno, então tem realmente para todo gosto. Culturalmente, Portugal é, assim, algo indescritível, porque nós sabemos que há muitas regiões em Portugal. Eu, por exemplo, estou na região de Trás-os-Montes, que tem uma cultura muito própria, né? Fica ao norte de Portugal, e é muito rica essa cultura, né? Em termos gastronômicos, em termos de festas, em termos de tradições. Então, cada região tem coisas muito próprias, muito interessantes. É realmente, para conhecer tudo isso, olha, não são em alguns meses, não. Vai um bom tempo assim, para conhecermos, porque realmente há muita coisa interessante, muita coisa diversa, que nós no Brasil não sabemos nem o que existe, de tanta diversidade. Então, esse mergulho no patrimônio histórico de Portugal é uma viagem à parte, assim, sabe? E culturalmente, Portugal é riquíssimo. Então, aproveitem. Não fiquem com muitas saudades de comida brasileira, de música brasileira, sabe? Porque aqui tem muita comida portuguesa boa, tem muita música interessante, tem muito dado cultural que vocês não podem deixar de usufruir de tudo isso, tá? Vai por mim, hein? Experiência. Ainda nesse assunto, queria falar que às vezes a gente vem e às vezes vem com uma cabeça um pouco fechada, assim, de realmente sentir saudades do nosso lugar, da nossa cultura, e às vezes acaba não tendo essa experiência completa de conhecer outros lugares e se abrir à cultura realmente portuguesa. Então, deixando uma dica aqui, quando vocês vierem conhecer, realmente tentem fazer de tudo, aproveitar todas as experiências que vocês puderem. E aqui, a localização geográfica de Portugal também é incrível, porque perto do Brasil, claro, um oceano de distância, mas considerando todos os fatores, temos voo direto de São Paulo, Rio de Janeiro, as principais capitais, para Lisboa e também para o Porto. Então, isso torna muito fácil viajar e de volta. E também a gente está muito próximo dos outros países europeus, e dentro do espaço europeu, da União Europeia, é muito fácil se locomover, principalmente por não ter o controle das fronteiras, você não ter que pedir visto, não ter que passar passaporte sempre que for para outro país. Então, é muito fácil você conhecer outros países, e eu acho que todo mundo que tem uma experiência de intercâmbio, né, cultural, assim, você quer conhecer o máximo possível das outras culturas, e com certeza Portugal proporciona isso.
Sem contar que a gente tem um pouco de tudo, né? Tem um pouco de praia, tem um pouco de serra, as paisagens variadas, tem ilha para conhecer, então, assim, com certeza a localização geográfica não deixa nada a desejar. E o mais interessante, eu queria comentar um pouquinho. Olha, isso na nossa cabeça, quando nós estamos no Brasil, parece que é um pouquinho difícil de pensar. E eu até não me acostumo muito bem. Mas é possível nós tomarmos o nosso pequeno almoço, que aqui se chama, o café da manhã se chama pequeno almoço, aqui em Portugal, e almoçarmos em Paris e jantarmos em Londres. Por quê? Porque é tudo muito perto, muito perto. Ah, inacreditável. Não, não é inacreditável, dá para fazer isso. Eu já tive colegas que fizeram isso só para perceber essa experiência, assim, né? É possível aos finais de semana tu passar 2 ou 3 dias, você sair na sexta-feira, tu vai para a França, vai para a Alemanha, vai para a Espanha, que é nosso vizinho, e faz uma viagem fantástica e aproveita as promoções de passagens aéreas que às vezes estão por 10 euros, 12 euros, 8 euros, 20 euros e de volta. É algo inacreditável e convidativo. Então, a localização de Portugal realmente é fantástica nesse sentido. Então, aos finais de semana dá para fazer bons passeios e bons programas. E o que é mais importante, a custo baixo. Isso é importantíssimo. Ia dizer também, não só nos outros países, mas dentro de Portugal também. Perfeito. Fácil. Aqui nós temos os comboios, que são os trens no Brasil. E para vocês terem uma noção, assim, só de locomoção e de duração, de Lisboa a Porto é uma viagem de 3 horas de comboio. Então, assim, às vezes a gente pensa, nossa, são 2 pontos diferentes do país, é uma ponta, assim, mas acaba sendo muito rápido e muito acessível. Então, quer passar o fim de semana em Lisboa, ou vai descer para a praia, passar 3 dias. É realmente muito fácil. E, como o Marcelo disse, acaba sendo um preço muito baixo, um custo muito baixo, porque tem essas companhias low cost, acaba tendo autocarro também, que são os nossos ônibus. Essas palavras vocês vão pegando aos poucos. Demorou um pouquinho de tempo aqui para se acostumar, mas já vou falando para vocês irem pesquisando. Mas, realmente, essa oportunidade de ter outras experiências, até ir para a Espanha, né? Tem umas cidades aqui da Espanha que são perto, vai num dia e volta no outro, então são umas experiências incríveis assim que você pode ter morando em Portugal. A questão do clima é assim, olha, Portugal, apesar de ser um país pequeno comparado ao continente que é o Brasil, né? Mas, assim, nós temos, assim, por exemplo, eu vivo aqui no norte, e realmente agora a sensação aqui é de 8 graus. Quem vive nas ilhas tem uma outra temperatura e um outro clima, e quem está ao sul realmente está com uma temperatura mais amena, né? Então, assim, nós temos, assim, essa opção. Se tu gostas um pouco mais de frio, vem um pouco mais para o norte. Ou então, não gosto tanto, mas vou visitar a Serra da Estrela, onde neva, etc., né? Aqui em Vila Real também neva, não exatamente dentro da cidade, mas ao redor dos montes aqui, os montes ficam branquinhos, então da minha janela mesmo eu vejo os montes aqui, já vi fotos, ainda não peguei esse inverno aqui, é o primeiro inverno em Vila Real, os outros eu passei em Braga, mas os montes ficam realmente brancos, porque nevou aqui a 3 quilômetros daqui. Né? Então, assim, essa diversidade de climas torna-se em Portugal assim, realmente muito interessante, muito interessante. As águas das praias do sul são mais quentes, as águas do mar aqui do norte já são um pouco mais frias, então há essa diversidade, e se há diversidade, há possibilidades de escolha. Né? O interior também é muito rico nesse sentido e muito agradável, tem um clima muito ameno em algumas regiões. Eu vivo nessa região de Trás-os-Montes, aqui do Alto Douro. Só o passeio pelo Douro é alguma coisa que tem que ser feita o quanto antes, porque ali você vai ver belezas assim incríveis nesse sentido. Então, realmente, dá para escolher muito, viu? Tem para todo gosto, tem para todo gosto. Só para completar nesse assunto, uma coisa que eu achei incrível quando eu cheguei aqui são as estações do ano, que é uma coisa que no Brasil a gente não está acostumado. A gente fala, de acordo com o relógio agora é inverno, mas é uma coisa que a gente não vê no dia a dia, né? Acaba se misturando. Aqui é outono, as folhas estão no chão, dá para ver as estações do ano, a primavera, você sente a mudança de clima. Então é uma coisa que, assim, era uma experiência nova para mim e eu achei incrível também.
A minha universidade, como eu disse, a UTAD fica dentro de um grande jardim botânico. E no outono, realmente, as folhas, as árvores mudam de cor. E eu achava assim, a primavera no Brasil é bonita, pelo menos na região onde eu vivia no Brasil, né? Então eu achava a primavera grandiosa. Mas aqui onde eu estou, o outono é de uma beleza incrível, incrível, sabe? As árvores amarelas, as árvores vermelhas, as árvores marrons, depois sem folhas nenhuma, mais no inverno. É realmente algo que a colega lembrou muito bem, sabe? O outono aqui é lindo. Estamos numa estação assim maravilhosa, maravilhosa. E que nem a gente disse, agora tá chegando o inverno, né? Ainda é outono, então começa a esfriar, temperaturas mais baixas, começa a chover, mas no verão também é outra discrepância, assim, de, nossa, calor, você quer ir na praia praticamente todos os dias, porque não... Verdade. Então, assim, realmente tem uma mudança muito grande que a gente sente ao longo do ano e é muito interessante ver isso. E agora, o nosso 10º ponto é a gastronomia, porque eu acho que quem pensa em bacalhau e pastel de Belém. E aí eu já tenho que corrigir que não é pastel de Belém, é pastel de nata, porque pastel de Belém é só em Belém, em Lisboa, tá bom? Mas a primeira foto que vocês estão vendo é o nosso pastel de nata, que com certeza é uma delícia. As pastelarias aqui são ótimas. Croissant, padaria, assim, questão de padaria, realmente, eles são ótimos com isso. E também aqui tem muito fruto do mar, para quem gosta, tem peixe, claro, tem bacalhau, o estereótipo é real, mas a gente também tem outros peixes, outros frutos do mar. Tem um pouco da cozinha espanhola também, algumas comidas que lembram a cozinha espanhola, algumas que lembram a cozinha brasileira, então não é uma diferença, não é um choque cultural tão grande que a gente não esperava. Os vinhos, eu sou do Porto, então posso falar que os vinhos do Porto você encontra em qualquer lugar, às vezes você vai no mercado, tem vinhos maravilhosos por 2 ou 3 euros, então também para quem gosta, fica aí a dica. E também os tapas ou petiscos que nós temos aqui são muito diferenciados, acho, dá para aproveitar um pouco de tudo aqui de Portugal, não é, como eu disse, não é um choque cultural muito grande comparado ao Brasil, como seria nos outros países. Os temperos são muito parecidos com os nossos, então não é um estranhamento tão grande. E com certeza dá para você aproveitar um pouco de tudo, um pouco para todos os gostos. E olha, deixa eu dizer um pouquinho, porque eu tenho que falar desse tema, porque eu sou um glutão, né? Olha o meu tamanho, né? Para quem não ouviu falar ainda, depois pesquise sobre os doces conventuais, que são doces que têm origem nos conventos. E é algo assim, ó, que é inacreditável. Tem muita coisa boa, muita coisa boa. Eu, quando vou conhecer uma cidade nova em Portugal, eu quero saber qual que é o doce tradicional daquela cidade, eu quero provar. E eu já provei coisas assim divinas, muito boas mesmo. Mas ainda a minha paixão são as comidas salgadas, sabe? Eu descobri, um pouquinho antes de vir aqui para a região, que tem a feijoada transmontana, que não é muito parecida com a nossa feijoada, apesar de levar feijão, e que é também algo assim, sabe? Como essa diversidade é bonita e é gostosa e é interessante, assim, sabe? Então, como é que essas misturas... gastronomia também é alquimia, sabe? É um pouco magia, assim, sabe? Como é que os nossos patrícios aqui, né, portugueses, lidam com ingredientes muito comuns, que também são comuns à nossa cozinha, e fazem pratos, assim, diferentes. Eu acho fantástico, fenomenal, realmente, assim, a criatividade do povo. O bacalhau tem, não sei, 500 formas de fazer bacalhau diferente, assim, sabe? Uma mais curiosa que a outra, eu já provei várias, assim, sabe? Tem coisas, assim, inacreditáveis, muito boas mesmo. Então, assim, às vezes a saudade da nossa comidinha do Brasil dá, né? O arroz com feijão que a gente adora, né? O bife, etc. Mas, olha, mata saudades da comida do Brasil, mas não deixe de provar tudo aquilo que Portugal tem, porque se não provarem, estarão perdendo uma belíssima oportunidade, não só de troca cultural, mas de agradar muitíssimo o seu estômago e aprimorar o seu paladar, com certeza, com os vinhos e com as comidas e bebidas. E pesquisa lá, doces conventuais, que, olha, é um show à parte. É show mesmo, não tem outra palavra, é show. E o que eu ia dizer também, agora que tu disse dos doces de cada região tem o seu prato típico, não é? Então, eu disse do pastel de Belém, que é de Belém,
no Porto, claro, a gente tem o vinho do Porto, que é conhecido internacionalmente, mas a gente também tem a francesinha, que é um prato que eu nunca tinha ouvido falar antes, e eu achei... Eu pessoalmente gosto, tem gente que não gosta, que acha demais, mas eu acho que vale a pena provar, só para saber se é do seu paladar ou não. Marcelo já conhece francesinha? Já, ô! Então, e aí Maravilhosa! Exato. Então, cada região tem um pouquinho da sua gastronomia, que nem no Brasil, né, que vai variando um pouco, então, com certeza, aqui também. E o que eu ia dizer é que nós estávamos falando deles saberem usar, incorporar os temperos e ser um diferenciado do que a gente está acostumado no Brasil. Algumas coisas aqui, como eu disse do vinho, algumas coisas são muito mais acessíveis. Por exemplo, desde que eu cheguei aqui, eu não uso mais óleo de cozinha, eu só uso azeite, porque é muito mais acessível, o preço é basicamente o mesmo, e com certeza dá outro gosto para a comida, dá um diferencial, digamos assim, e com certeza temos os vários tipos de bacalhau com natas, bacalhau à Brás, bacalhau à Braga. Então, todo dia, se você quiser, todos os dias do ano provar um tipo de bacalhau diferente, deve dar para fazer, com certeza. Olha, dá. uma boa ideia, né? Podíamos lançar um livro de receitas, 365 tipos de bacalhau, para não repetir o prato. Já deve existir, exato. Durante o ano todo, Já daria existe. certo, hein? Eu não duvido. Outra Até coisa que eu existe... ia contar para vocês. Desculpa, Marcelo, até existe 1000 formas. Existe um livro que é 1000 formas de cozinhar bacalhau. Então pronto, 365 é pouco. Eu passei um tempo em Espanha. Eu morei lá porque eu fui para uma mobilidade Erasmus na Universidade de La Coruña e fiquei lá durante alguns meses. E olha, eu confesso para vocês que eu sentia muita, mas muita falta dos pães de Portugal. Existe uma diversidade de pães aqui que a gente também não acredita muito, não, sabe? É tanto tipo de pão e tanto pão gostoso, sabe? Eu sou apaixonado por pão. E lá na Espanha, apesar de ter uma culinária também muito peculiar e muito saborosa, mas, sabe, eu sentia falta dos pães de Portugal. Eu sentia falta. E aí eu fui entender por que muitos portugueses iam de Portugal para o Brasil, abriam padarias e se davam muito bem. Por quê? Porque os pães são alguma coisa assim de extraordinário. A diversidade, assim, sabe? Então, não deixem de provar assim os vários tipos de pão que existem por aqui. Os pães são de uma diversidade incrível também, sabe? Acho que se tem 1000 formas de bacalhau, deve ter umas 2000 de pão, porque é muita criatividade, muita criatividade. E tem alguns próprios das regiões que são pães mais rústicos, que eu ainda preciso descobrir, que também isso daí deve ser um outro show à parte, que esse aí eu, aos pouquinhos, vou conhecer um pouco melhor nesse sentido. Então, Portugal nos prende também pelo estômago, hein? Se cuidem! E agora estamos chegando na época de Natal, também temos os doces natalícios, as comidas natalícias, não é? Bolo rei, algumas outras especialidades que é da época, que também são bem diferentes do Brasil. Mas o que eu ia falar, que o Marcelo lembrou bem, é o Erasmus, que eu acabei por não falar, mas que é um programa de intercâmbio entre faculdades da Europa, também algumas da Ásia, dependendo da universidade, pode ter convênio com universidades de fora da Europa, mas que é um programa de intercâmbio que facilita muito a locomoção do estudante para ter experiências de 1 ou 2 semestres no exterior e acaba agregando muito para a sua experiência, não só na faculdade, mas também profissional, ter outras visões de mundo diferentes. Então, o programa Erasmus também é um diferencial muito grande aqui da Europa, das universidades portuguesas. E é interessante também esse fator, porque mesmo que nós sabemos que o Brasil pode ter as universidades brasileiras podem ter parcerias com universidades daqui de Portugal. Então, você que está me assistindo, que já está num curso superior na sua universidade, vá até o Gabinete de Relações Internacionais da sua universidade, pergunte se existe algum protocolo de cooperação entre a sua universidade e alguma universidade portuguesa. Se houver, se informe melhor e talvez tu possas vir passar alguns meses aqui, conforme o protocolo que as duas universidades têm. Se não tem nenhum protocolo, sempre é tempo de fazer, sugira
Sugira para o coordenador do seu curso, que tal nós fazemos um protocolo de cooperação entre nós aqui da minha universidade, lá, a UTAD, a UPorto, a UMinho, né? Peça para ele se informar melhor e ver dessa possibilidade, que também é uma forma de estarem vindo conosco, de passar um tempo nas universidades portuguesas, e aí, mesmo assim, ainda manter o seu vínculo com a sua própria universidade. Vem aqui, passa uns meses, depois, de repente, faz uma pós-graduação aqui, um mestrado, doutoramento, não sei. Existem aí N possibilidades nesse sentido. Foi muito bem lembrado, Laís, sobre essas questões da mobilidade. Aí me ocorreu desses protocolos que são possíveis também de serem firmados entre as universidades. Pois é, muito bem lembrado. Então, acabamos aqui os nossos 10 pontos. Cabe uma parte mais aborrecida, mais burocrática, que é apresentar a candidatura. Já falamos um pouco da qualidade da ensino e investigação, por isso não vou falar muito sobre isso, e para além disso, obviamente, tirar um curso em Portugal significa tirar um curso que é reconhecido, quer na União Europeia, obviamente, na Europa e em todo o mundo. Por isso, essa é uma das questões mais colocadas pelos estudantes. Se vier estudar para Portugal, depois posso trabalhar noutro país. Claro que sim, não pode ser uma preocupação, ou seja, essa é uma garantia, uma qualidade de ensino e depois poder exercer, caso seja esse o objetivo, trabalhar noutro país. Para apresentar uma candidatura, a Laís e o Marcelo já falaram até um bocadinho sobre isso. De facto, as candidaturas costumam começar nesta fase, em dezembro, em muitas universidades, algumas em janeiro, fevereiro, mas começa mais cedo e precisamente a pensar nos estudantes que vêm do Brasil, porque os resultados do Enem costumam ser em janeiro, este ano julgo que é em fevereiro, espero não estar a dizer nenhuma asneira, por isso é importante apresentar a candidatura o quanto antes, na primeira fase, para depois poder tratar de outras questões, como visto e outras questões de alojamento, etc. Mas há outras fases, há uma segunda, há uma terceira, depende das faculdades. Por isso é muito importante, quando vocês já definiram bem qual é a instituição onde querem estudar, verificar essa informação no site de cada universidade. A candidatura é feita em janeiro, pode ser feita em janeiro sim, mas as aulas começam sempre em setembro. É o nosso ano académico, contrariamente àquilo que acontece no Brasil. Por isso, o primeiro semestre normalmente é entre setembro e janeiro, e o segundo semestre de fevereiro a julho. Aqui é a parte provavelmente mais importante, porque quero fazer aqui umas ressalvas. Fala-se muito, obviamente, que é possível utilizar o Enem, sim, claro, mas também quero deixar bem claro que podem utilizar outro tipo de habilitação, até porque no Brasil é uma realidade, cada vez mais, aliás, escolas que vão apostando em habilitações também internacionais. Ou seja, há cada vez mais estudantes no Brasil que têm o IB, que têm o sistema inglês dos A-Levels, e esses exames, essas habilitações também servem, ok? Ou seja, o Enem é obviamente o mais utilizado por parte dos estudantes brasileiros, mas mesmo estudantes no Brasil que fazem outro tipo de ensino podem utilizar, obviamente, os resultados do IB, do sistema inglês, outros que possam existir. Em termos de documentação, já foi dito, estamos a falar, obviamente, do histórico escolar do ensino médio, devidamente apostilado, por favor, os resultados do Enem, ou então outro tipo de habilitação. Ok? Depois, dependendo dos cursos para qual se candidatam, pode haver outro tipo de especificidades. Por exemplo, um curso de arquitetura pode exigir mais qualquer coisa, um portfólio, por exemplo. Pode haver outros pré-requisitos, como desporto, em que é preciso prestar provas físicas. Ou seja, daí a importância de consultar sempre a informação no site da universidade para perceber o que é necessário fazer, realizar, que tipo de documentação que é preciso apresentar. Agora, globalmente, de uma forma muito genérica, a maior parte dos cursos será isso, histórico escolar do ensino médio e os resultados do Enem, no mínimo. A anuidade já foi dito, varia entre 3.000 e 8.000 euros, com possibilidade de incentivos. Há universidades com reduções da anuidade, por isso informem-se, e estamos a falar obviamente de valores relativamente acessíveis se compararmos com outros países da Europa, por exemplo. Agora sim estamos disponíveis para quaisquer questões que possam ter. É isso.
Obrigada, Pascoal, Laís, Marcelo. Obrigada a todos que estão aqui a ouvir-nos. Perguntava desde já se temos perguntas. Não tenham qualquer vergonha, qualquer problema de escrever. Estamos aqui para responder. Eu só queria comentar uma coisa do que o Pascoal estava falando em continuação, que às vezes nós falamos aqui nas universidades portuguesas de primeira fase, segunda fase. Eu acho que tem um sentido diferente, um pouco diferente no Brasil. Ok. No Brasil, não, exato, a mesma questão da propina. No Brasil, por exemplo, quando nós aplicamos para uma faculdade, nós fazemos esse ingresso uma vez só e esperamos a chamada. A primeira chamada nós chamamos de primeira fase, e depois, com a desistência desses alunos, vai chamar outras pessoas e a gente chama de segunda fase. E aqui é um pouco diferente porque você pode se aplicar nessas fases diferentes, não é? Então, você aplicar para a primeira fase, se você não passar, você se aplica de novo para a segunda fase, não é? Então, são fases autónomas, de facto, porque nós temos 3 fases, porque os nossos estudantes internacionais, obviamente, grande parte vem do Brasil, é um facto, mas vem também de outros países, por isso nós começamos, de facto, como eu disse muito cedo, as candidaturas muito a pensar nos estudantes brasileiros, mas de facto temos outros estudantes, outros interessados, que acabam o seu ensino médio em março, em maio, em junho, por isso temos que pensar obviamente em todos, mas são fases autónomas, ou seja, quem se candidata à primeira fase e conseguiu entrar, não se tem que preocupar com mais nada. Se de facto não conseguiu, pode tentar uma segunda fase, ou inclusive a terceira fase, claro que sim, bem lembrado, Laís, sim. Temos aqui uma pergunta do Fernando, não sei se, acho que o Marcelo poderá responder, mas a Laís se calhar também. Acham que é possível trabalhar e estudar ao mesmo tempo em Portugal ou, no geral, a carga é muito puxada? Bem, eu posso dizer assim um pouquinho da minha experiência, né? Eu acho que, como vocês viram, eu já não sou um jovenzinho, né? Não sou um caloiro tradicional, né? E é assim, ó, existe uma questão legal, né, que tem que ser observada. O visto de estudante é para estudar, né? Não é para trabalhar. O visto para trabalho é outro visto. Então, legalmente, quando você vem para cá como estudante, você não pode trabalhar. Contudo, há uma brecha, uma abertura na legislação que diz o seguinte: aquele que vem para cá com o estatuto de estudante, tem uma autorização de residência para estudos, ele, a partir do momento que ele notifica o CEF, né, que é a autoridade, né, para estrangeiros e fronteiras, o CEF permitindo, ele pode trabalhar. Então, é possível sim, né? Porque eu fiz isso, eu vim como estudante, depois de um tempo eu comecei a trabalhar, então eu notifiquei o CEF, quer dizer, notifiquei não, informei o CEF, ó, eu consegui um trabalho, eu posso trabalhar? Não, ok. E o que eu tenho que fazer? Olha, quando vieres renovar a tua autorização de residência para estudante, vai uma observação no seu cartão, na sua autorização, dizendo que a tua autorização é para estudante, mas que é permitido o trabalho. Então, essa é a questão legal. Então, o visto de estudante é para estudante, se quer trabalhar, informe o CEF, e na renovação, então, vem renovado a permissão para o estudante trabalhar, ok? Então, essa é a questão legal. A questão, assim, de experiência é que existe uma diversidade de possibilidades, por exemplo, para o estudante trabalhador. Existe uma possibilidade de adequação de horários. As universidades estão preparadas para lidar com essas pessoas que estudam e que trabalham ao mesmo tempo. Então, isso é levado bastante a sério. Tem prazos de candidatura, prazos de informações em cada universidade, então é possível. Na prática, realmente é possível? É possível porque muita gente faz isso, né? E existe aqui uma cultura também em Portugal, pelo menos nas regiões onde eu vivi, de part-time. Quer dizer, você trabalha metade do dia, não trabalha o dia todo, né? Inclusive em horários alternativos que podem ser conjugados aí, né, com suas atividades na universidade. Então é possível, sim. Para os estudantes de licenciatura, né, como a carga horária presencial das aulas é maior, claro que é um pouquinho mais difícil você encontrar ali pequenos intervalos de como trabalhar.
Mas é possível? É possível, desde que você coordene tudo isso, trabalha nos dias que não tem aula, então aos finais de semana, é possível, é possível. Para os estudantes de mestrado e doutoramento, a carga horária presencial na universidade às vezes é condensada. Existem mestrados, por exemplo, que são 2 dias na semana, às vezes sexta e sábado. Doutoramento, da mesma forma, doutoramento geralmente é o primeiro ano, só que existem aulas, depois é a pesquisa, é a investigação. Então, é possível sim conciliar, mas não podemos esquecer de que tudo isso tem que ser feito legalmente. Você não vai chegar aqui com visto de estudante e já vai, né, bater aí nas empresas para trabalhar. Até porque vão ver o seu cartão e seu cartão não vai dizer que você está autorizado. Então, assim, cuidado com isso, seja prudente, se informe e faça tudo dentro da lei, que aí tua consciência vai estar tranquila. Eu, pessoalmente, não trabalho, mas posso dizer como estudante de licenciatura, tenho amigos que trabalham, e a maioria, falo pelo menos pela Universidade do Porto, mas tem o Estatuto do Trabalhador Estudante. Então, você pode pegar alguns benefícios com isso, tem direito à época especial, que você pode fazer exames após a época normal, não é? E também, quando você renova a matrícula anualmente, você consegue mudar do tempo integral para o tempo parcial, que você acaba pegando só metade dos créditos, a propina também é reduzida, e você acaba conseguindo conciliar o trabalho com as aulas, se for essa a sua intenção. Mas, que nem o Marcelo disse, tem que ser tudo dentro das burocracias, também tem que lembrar que tem que abrir o número de segurança social, não é, para trabalhar, ter a documentação certa, e também depois teria que fazer o imposto de renda. Então, também tem que ser algumas coisas que tem que prestar atenção, porque às vezes a gente vem não sabendo disso e é pego de surpresa, não é? Eu aproveitava esta oportunidade para dizer que, independentemente da universidade para onde queiram estudar, com os gabinetes de apoio ao estudante internacional, para ter a certeza que Rita, estamos com os com todo da melhor forma possível. Estão a ouvir-me? Ok, não sei se a mensagem passou totalmente. Você pode refazer a questão, Rita? Eu acho que é interessante, porque nós acho que nem todos ouvimos bem. Sim, desculpem. Eu recebi aqui o avisinho a dizer que a minha internet é o vento em Aveiro, que hoje está um bocadinho forte. Eu estava a dizer que, independentemente da universidade para onde decidam ir estudar, falem com os gabinetes de apoio aos estudantes internacionais para ter a certeza que conseguem respostas às vossas perguntas, que têm acompanhamento, porque todas as nossas universidades têm equipas para vos ajudar e para garantir que vocês tenham a melhor experiência possível aqui em Portugal. Portanto, falem connosco, as nossas universidades e não, como diz o Marcelo, tudo dentro da legalidade e com os nossos gabinetes conseguem de certeza. Entretanto, temos aqui uma pergunta da Andrea que eu vou generalizar um pouquinho mais e vou perguntar ao Pascoal sobre fazer transferência. Ela especifica para a Universidade do Porto, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas no geral, Pascoal, é possível pedir transferência de uma universidade brasileira para uma universidade portuguesa e tendo cidadania portuguesa, ou não tendo? Sim, é possível, embora a cidadania portuguesa é um aspecto muito importante. Eu vou tentar falar das duas situações, tendo apenas a nacionalidade brasileira e tendo a nacionalidade portuguesa. Aqui a questão é que é possível fazer a transferência. O problema de transferência é que obriga a ter exames nacionais portugueses. Ou outros exames que não o Enem ou vestibular, ou seja, para transferência esse tipo de exames não são considerados em nenhuma universidade em Portugal, porque se aplica a mesma regra do concurso nacional. Ok? Por isso, o que eu normalmente aconselho a um estudante brasileiro, por exemplo, é fazer o concurso especial. Porque na prática, ou seja, como se fosse a primeira vez, primeiro ano, porque na prática depois podem pedir a equivalência das matérias que já fizeram no Brasil. Por isso, na prática vai dar um bocadinho ao mesmo. A questão da nacionalidade portuguesa complica um bocadinho
um bocadinho a coisa apenas por um motivo. É possível fazer a transferência fazendo os exames nacionais portugueses ou também fazer o concurso nacional. Mas o concurso nacional pode ser bom por um lado. Porquê? Porque se tens, André poderá confirmar se quiser, se tem nacionalidade portuguesa, vou partir do princípio que os pais possam ser também portugueses e pode existir aqui cotas especiais para familiares de pais portugueses. E isso é muito bom, ou seja, facilita bastante a entrada na universidade. E na prática vai dar ao mesmo, ou seja, o que é no fundo um pouco mais aborrecido é ter que fazer os exames nacionais cá. Mas ao mesmo tempo, aproveitando as cotas por ser lusodescendente, pode facilitar a entrada, ou seja, conseguir entrar com notas um pouco mais baixas do que os outros estudantes. Ou seja, resumindo, a transferência é possível sim, fazendo exames nacionais cá em Portugal, ok? A não ser que se venha do sistema americano, inglês ou outro, aí os exames já são reconhecidos, ok? Mas o Enem, quero deixar isso bem claro, para uma transferência o Enem e o vestibular não são reconhecidos. Essa é a má notícia. Agora, a boa notícia é que podem fazer o concurso especial na mesma como estudante internacional, que foi aquilo que nós falámos, e depois pedem, obviamente, que sejam eliminadas as matérias que já fizeram no Brasil, ok? Por isso nem tudo... por isso é que é importante falar com os gabinetes de acesso normalmente, ou os serviços académicos das universidades, para ser bem informados, ok? Sim, até porque há universidades que têm depois também concursos especiais especificamente para mudanças de instituição. Outra vez, há muito mais vagas para um concurso de estudante internacional do que para um concurso de mudança de curso ou de instituição, e por isso pode ser bastante mais difícil, mas reforço o que o Pascoal estava a dizer, falem com a universidade para onde pensam ir e percebam qual é a melhor opção para vocês. Aliás, Aconselho só a Andréa, se tiver muito interesse, espero que sim, mandar um e-mail e passarei a explicar um pouco melhor e de uma forma mais detalhada o que é que tens que fazer, está bem? Temos perguntas aqui que a gente recebeu na hora do registro, e tem um aqui que fala... como foi o processo de sair da zona de conforto e como foi para achar aluguel e viver em um lugar diferente? Laís? Marcelo? Ok, então eu posso começar, depois Marcelo complementa aí, porque eu acho que sempre são experiências diferentes, né? Cada um passa por uma coisa. Também dependendo do ano que chega, às vezes muda a experiência de um ano para outro, principalmente agora em tempo de pandemia. Eu cheguei em 2019 e com certeza não vou falar uma dificuldade, mas é um desafio você sair da sua zona de conforto, vir para um país que, no meu caso, eu não tinha família, eu só tinha visitado uma vez e realmente essa vez que eu visitei já foi com o intuito de conhecer as cidades e as universidades para decidir em qual que eu iria estudar, mas você tem que vir com a mentalidade de querer conhecer a cultura e querer fazer dar certo. O que me falaram quando eu cheguei sempre lembra do seu objetivo, porque às vezes vai ser muito difícil, às vezes você vai sentir saudade de casa, você vai sentir saudade da comida, você vai querer desistir, o clima vai estar frio, você tem que ir para a faculdade, mas aí você tem que lembrar por que você está fazendo isso, por que você está aqui, e às vezes é por causa de um sonho que você tem de trabalhar em tal empresa, de ter mais oportunidades, de viver em outros países, porque querendo ou não, você estar aqui na Europa te abre muitas oportunidades que a gente não teria no Brasil. Então, com certeza, o que eu diria para quem está agora saindo da zona de conforto é lembrar do porquê você está fazendo isso. E assim, o que me ajudou muito foi encontrar pessoas que estavam em uma situação parecida com a minha, porque eles acabavam me entendendo o que eu estava passando. Então, por exemplo, claro que a gente sempre tenta se enturmar o máximo possível e a gente tenta passar essa mensagem de integração, né, com a cultura, com o meio que a gente está inserido, mas também é muito importante você achar pessoas que são iguais a você, porque, por exemplo, aqui eu percebo que os portugueses, principalmente nos anos de licenciatura, tem muito a cultura de voltar para a terrinha, né? Voltar para casa aos fins de semana, aos feriados, e às vezes os estudantes internacionais acabam ficando aqui sozinhos.
Então, por isso que é importante a gente achar pessoas que estão em condições iguais, nem sempre do nosso país, mas que também fiquem por aqui a semana, para você se apoiar nessas pessoas e ter esse apoio mesmo longe de casa que você precisa. Essa seria a minha principal dica. E com certeza é difícil, mas é um desafio, mas com certeza você vai aprender muito com isso. Questão de achar alojamento, eu acho que é uma coisa um pouco delicada. Claro que a gente tem plataformas que a gente recomenda, sites de imobiliária, é bom já dar uma pesquisada ainda estando no Brasil, para você ter uma ideia de valor, o que se encaixa no seu orçamento, na sua expectativa, não é? no padrão de vida, mas é uma coisa que eu falaria para você vir para Portugal para ter certeza do que você está concordando, não é? Do lugar que você está indo, do senhorio. Senhorio é a pessoa que vai alugar a casa para você, tá bom? Então, anotem esses vocabulários aí, porque pode ser necessário, mas eu diria isso, só para tomar cuidado com as plataformas e as pessoas com quem você acaba fazendo esses contratos, né? Verdade, acho que foi muito bem tocada essas questões. Eu preferi fazer um caminho um pouco diverso, assim, né? Talvez por ser um pouco mais velho. Eu já tinha contato com muitos brasileiros no meu curso, o mestrado em Direitos Humanos tinha realmente muitos brasileiros, então eu tinha vamos dizer assim, esse convívio com algumas pessoas que estavam passando pelo mesmo processo que eu, e era uma turma já um pouco mais madura também, né? Então, eu optei por não viver junto com outros nacionais, outros brasileiros. Eu sempre vivi com senhorios portugueses e em casa de portugueses, arrendava os quartos. Por quê? Porque, para mim, foi muito importante estar inserido assim, de cabeça na cultura portuguesa. Vou esquecer do Brasil? É claro que não. Né? 50 anos do Brasil não se esquece em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Né? Então, eu optei por isso, por ter um convívio assim mais, vamos dizer assim, mais familiar, para intensificar essa questão cultural, conhecer um pouco mais, me adaptar mais nesse sentido. Então, eu preferi fazer isso, já que eu contava com uma rede de colegas de curso bastante grande nesse sentido, assim, sabe? Então, fiz isso e não me arrependo. Fiz muitos amigos portugueses, viajamos muito juntos, fomos para a França juntos, fomos para a Espanha juntos. Olha, foi sensacional, assim, sabe? Porque aprendemos muito com o jeito de ser dos portugueses, que é um jeito de ser diferente do nosso, mas que nós vamos nos entendendo e vamos, sabe, interpenetrando esses modos de ser, e é uma química muito interessante que sai daí. Em relação aos alojamentos, eu reitero aquilo que a Laís falou, não sugiro a ninguém fazer um arrendamento à distância, por mais confiável que seja qualquer tipo de site. É interessante vir por uma semana num alojamento, um Airbnb, um Booking, alguma coisa, e aqui você procure alguma coisa, vá conhecer, peça contrato. Olha, eu preciso de contrato, porque é uma forma de você garantir que aquele imóvel realmente é da pessoa, né, para evitar fraudes que existem em qualquer lugar do mundo. Então, nós temos que estar muito alertas nesse sentido. Não estou dizendo que aqui sempre há fraude, não. É possível? Claro que é possível, porque tem espertalhões em todo o mundo. Né? Então, a sugestão é, venha, fique um tempo aí, 1 semana ou 15 dias, procure com calma, vá conhecer o imóvel, conheça o senhorio, converse com ele, veja as exigências dos contratos, né, que alguns arrendam algumas coisas, não leem o contrato, depois não pode isso, não pode aquilo, tem que pagar caução. Então, os detalhes dos contratos são importantes, mas assim, faço isso, é o 4º ano que eu faço isso, nunca me dei mal nesse sentido. Né? Então, é só prestar atenção nesses processos, estar atento a isso, e é muito confiável, assim. Então, escolha a melhor oferta, mas assim, sabe, se previna um pouco mais, não vai no impulso, arrendar coisa do Brasil, sabe, não conhece direito, manda dinheiro e depois, sabe, cadê o dinheiro, sabe? Então, não faz isso, não. Eu acho que essa é uma dica segura. O que eu ia complementar também na questão da adaptação, não é, do choque cultural,
que eu ia dizer é que você vir para Portugal é diferente de, por exemplo, você ir para o Japão ou para o Canadá, coisas assim, porque é um país que já está muito acostumado cada vez mais a receber brasileiros e a gente acaba encontrando muito da nossa cultura brasileira aqui também. Então, por exemplo, que nem nós estávamos falando da gastronomia, não é? Às vezes vai dar vontade de uma feijoada. Não é difícil você achar um restaurante por aí que sirva feijoada, principalmente nas cidades maiores, né? Claro que nas cidades de interior deve ser um pouco mais difícil, mas é um país que está mais acostumado com a nossa cultura, então o choque não é assim tão grande. Claro que você vai sair da sua área de conforto, você vai provavelmente vir morar sozinho num país que você não conhecia antes, mas já está muito mais adaptado do que outras opções que nós teríamos aí pelo mundo. Só dizer aqui que até nas cidades do interior já é fácil encontrar restaurantes ou mini-mercados brasileiros. Nós no último webinar tínhamos aqui o Fernando, da Universidade da Beira Interior, portanto ele vive na Covilhã, e ele dizia que lá é fácil ele conseguir ir matar saudades da cozinha brasileira, o que é muito interessante. Eu fazia aqui uma última pergunta, Fernando, ainda podes responder a mais uma pergunta? Marcelo, desculpa. Sim. Que é o Fernando que pergunta se o mercado de trabalho em Portugal e na Europa é aberto para brasileiros graduados, ou acham que o facto de vir de outro país impede um pouco a abertura? Eu vou falar assim muito sinceramente da minha experiência pessoal. Portugal tem várias ofertas para pessoas que prestam serviços. Então, se tu é da área da prestação de serviços, não vai ter tanta dificuldade em encontrar trabalho. Não estou dizendo que existem assim, uma fartura de mercado, que o mercado assim, tem muitas vagas. Sempre tem o que fazer. Então, dependendo da sua boa vontade e daquilo que a tua região necessitar um pouco mais, a área da prestação de serviços é uma área que sempre há vagas, né? Especificamente para o exercício profissional, não é tão simples assim, e essa é uma questão também muito do legal, do aspecto legal. Então, para o exercício profissional aqui, para algumas profissões, você simplesmente não pode ser apenas, eu sou formado nessa área, você tem que fazer um reconhecimento do teu curso aqui, para poder ter o exercício legal da tua profissão. Então, algumas profissões exigem. São todas? Não são todas, né? Outra coisa que nós temos que ir com uma certa calma, apesar de repente, no Brasil, nós temos um currículo surpreendente, maravilhoso, sabe, recheado de experiências ótimas, isso pode ser valorizado aqui sim, mas muitas vezes as vagas são para pessoas também que, além de um currículo muito bom, têm experiências no jeito de fazer aqui de Portugal. Então, não é que nós não sejamos bem-vindos, nós somos bem-vindos, mas muitas vezes as vagas, elas têm que ter elas exigem esse componente mais prático, né? Porque nós temos um jeito de fazer as coisas que é diferente daqui, a não ser que seja uma questão realmente muito, muito técnica, que se faça igual em todo o mundo, né? Então, há possibilidades e possibilidades. Existem sites onde se ofertam trabalho, então é interessante estar muito atento a que tipo de oferta de trabalho existe nesses sites, até porque algumas ofertas você pode fazer uma capacitação um pouco mais rápida no Brasil mesmo, ter aquele know-how, né, o jeito de fazer e se candidatar a essas vagas, né, principalmente vagas de prestação de serviço. Então, assim, áreas muito técnicas, então, assim, tem que ter um certo cuidado. A inserção nunca é muito rápida, a não ser que aquela vaga seja feita para você, né? E aí, claro, você vai conseguir. No geral, nós levamos um pouquinho de tempo para ocuparmos essas vagas assim um pouquinho mais específicas, de cunho mais profissional. Mas é possível, claro que é possível. E faça cursos aqui. Veio para Portugal? Está em Portugal? Tem uma oferta gigantesca de cursos de poucas horas, 30 horas, 50 horas, 70 horas, que vai te colocar ali em contato com o jeito de fazer as coisas aqui. E isso é muito importante na hora da contratação, tá? Então, fique esperto, pesquise, vá atrás do site, das vagas, dos cursos que é possível serem feitos, se prepare para isso, ok? Obrigada, Marcelo. E temos aqui uma pergunta, mas eu vou responder encaminhando.
O Gustavo pergunta, diz que o intuito dele é trazer toda a família e pergunta como é que é a educação infantil em Portugal. Gustavo, nem de propósito, eu há pouco falava do nosso webinar anterior, onde tivemos o Fernando. O Fernando vive com a família na Covilhã, tem uma filha, e ele falou bastante dessa experiência de ter uma filha pequena a frequentar a escola aqui em Portugal. E então eu recomendava que fosse já ao YouTube da Viva Mundo, está lá o nosso webinar anterior, tem o mesmo nome que este, porque escolher as universidades portuguesas, mas foi já há um mês, se não estou em erro, e tem essa partilha do Fernando de como é ter uma filha pequena aqui na escola em Portugal. Então eu recomendo. Acho que é, para quem tem família e quer trazer a família, acho que é uma partilha muito interessante. E eu acho que estamos a chegar ao fim, não estamos, Fernanda? Infelizmente, sim. Então, antes de finalizarem, vocês querem dar uma palavra de encerramento? Eu só quero dizer que foi um prazer imenso estar aqui com vocês e ter os colegas que interagiram de uma forma tão natural e tão espontânea. Fiquei muito à vontade, obrigado pela oportunidade. Realmente eu tenho que me ausentar, porque eu tenho outro compromisso agora, eu tenho que sair meio correndo. E contem comigo e entrem em contato com a gente, entrem em contato com os gabinetes de relações internacionais das suas universidades, entrem em contato com as nossas universidades, que estamos aqui assim de braços abertos, nós brasileiros que já estamos aqui, e os nossos amigos e colegas portugueses também estão assim, querendo nos abraçar. Então venha e se deixe abraçar por nós aqui, tá bem? Tchau, tchau e obrigado. Obrigada, Marcelo. Queria também agradecer o convite da participação, foi muito bom conversar com vocês. Espero que tenha sido de ajuda, né, para os estudantes que querem vir, sejam muito bem-vindos. Qualquer pergunta que queiram fazer, sintam-se à vontade, e a gente sempre tenta ajudar os alunos internacionais, porque eu e o Marcelo também estivemos nessa posição, não é? De chegar aqui, ser um pouco desconhecido, não saber direito o que fazer, mas reforço a recomendação do Marcelo de contactar os gabinetes internacionais das universidades que vocês estão interessados, façam essa pesquisa, também a cidade, não só do ensino, mas considerando também o ambiente que vocês querem viver, que querem estar inseridos, e depois façam essa pesquisa de mandar e-mail, realmente colocar as suas questões pessoais, porque às vezes, que nem o Pascoal estava esclarecendo, varia muito de caso para caso, se você tem cidadania, se você fez o exame, então realmente tentem esse contato, e a gente espera o melhor, esperamos ver vocês aqui em breve, não é? Cada vez mais Portugal está de braços abertos para receber os alunos internacionais. E é isso, qualquer coisa que precisarem podem entrar em contato também. Bem, e acho que não há muito mais a dizer da minha parte. A Laís e o Marcelo já disseram tudo. Quero sublinhar tudo aquilo que foi dito, portanto, revejam se quiserem, voltem a lembrar todas as respostas, falem connosco, Universities Portugal no Instagram, no Facebook, website, terão lá todos os contactos das universidades e os nossos contactos gerais. Portugal está de braços abertos para vos receber. Pascoal, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Não, já foi tudo dito, mas é isso. Estamos sempre disponíveis, bastante rápidos até a responder, acho eu, todos. Por isso, não se acanham, enviam os e-mails, reforcem pedidos de esclarecimentos, cá estaremos e esperemos vê-los cá brevemente, é isso. É isso, vemo-nos em Portugal. Bom, Rita, Pascoal, muito obrigada pela apresentação de vocês, por ter tirado todas as dúvidas de quem tem interesse em estudar em Portugal. A Laís também por ter falado sobre a experiência dela, de como é viver em Portugal. Obrigada a todos que participaram hoje. Eu desejo um bom fim de ano para vocês. Esse é o nosso último webinar do ano, mas ano que vem a gente vai ter muito mais webinários com várias dicas e informações para você que quer estudar no exterior. Vocês podem ficar ligados na programação no site do Viva Mundo, que é www.viva-mundo.com. E é isso. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigado a nós. Boa noite. Até breve. Boa noite. Tchau. Até.